Difusora é notícia. Repórter Nacional. Informação com a credibilidade da Rádio Nacional. Repórter Nacional. Bom dia, no ar o programa Café com Notícias desta quarta-feira. Para você que está sintonizado aqui nos 1080 da sua Rádio do Povo, para você que acompanha a programação da Difusora Batatais através das redes sociais, Facebook, YouTube e também o Instagram, um bom dia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, falou nesta terça-feira sobre a possibilidade de o governo federal prorrogar o auxílio emergencial por 3 meses. Foi durante a participação dele na reunião da Frente Parlamentar do Setor de Serviços. Veja aí o que ele disse. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial, mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada. Então, nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio e logo depois entra, então, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o nosso comentarista, o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez. Então, vamos aqui analisar essa possibilidade que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, de que o governo estuda prorrogar esse auxílio emergencial, provavelmente por mais 3 meses. Como é que o senhor avalia essa iniciativa do governo? Bom, boa noite, Catiúcia, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, ele deu 2 informações interessantes ali. Uma é a prorrogação do atual auxílio emergencial, que já era esperado mais ou menos pelo mercado, né, também pelo ambiente político. Então, ele ia até setembro, né, agosto, setembro, podendo, dependendo do fluxo de caixa do Tesouro, chegar a outubro também. Então, essa é uma informação, lembrando que não custa nada lembrar os nossos telespectadores que ele tem cerca de 40 milhões de beneficiários no auxílio emergencial, né, recebendo um ticket médio, vamos chamar assim, de R$ 250 por mês, podendo ir, né, de 150 até 375. A segunda informação interessante do ministro é a possibilidade de transformação desse auxílio emergencial em algo permanente, com a possível fusão, talvez, com o Bolsa Família, criando um novo programa social. E isso vai depender, é claro, do orçamento, da existência de recursos disponíveis e também de uma estimativa e da fixação de novos critérios, uma vez que não custa lembrar que a Bolsa Família tem 14 milhões de beneficiários contra 40 milhões do auxílio emergencial. Então, vai ter que se adotar um critério para se chegar a um número entre esses dois, porque dificilmente o governo conseguirá manter o auxílio emergencial para 40 milhões de pessoas com uma política de apoio social permanente. E também a questão do valor, uma vez que o Bolsa Família tem um valor um pouco menor. Em média, alguma coisa entre R$ 190, não chegando a R$ 200 por mês. Inferior também, portanto, ao auxílio emergencial. Vamos falar de comércio varejista, o resultado saiu agora, né? Crescimento de 1,8% de março para abril. Isso faz com que abril desse mês agora seja o melhor abril desde 2000. Do ano 2000 para cá, 7 das 8 atividades tiveram crescimento. E aí, mais um fator positivo para a nossa economia, que a gente já vem anunciando aqui bons dados, né, professor? Exatamente, Catiúcia. O ambiente econômico está positivo, assim, há uma expectativa bastante positiva dos agentes econômicos. Isso se refletiu, como nós vimos ontem, na própria reunião do Banco Central, né, a questão do Boletim Focus, né, que capturou justamente essa expectativa do mercado, né, com o crescimento do PIB esperado, né, de 4,3%. E agora, nós tivemos uma notícia negativa no mês passado da indústria, que teria caído em torno de 1%, mas agora a gente vê o setor de varejo, que representa quase 2/3 do PIB, em torno de 2/3 do PIB, reagindo, e justamente com esse crescimento que você mencionou, de 1,8% em abril em relação a março, e é interessante destacar de 24,8% deste mês em comparação com o mesmo mês do ano passado. É claro que é uma comparação injusta, porque ano passado estava no meio da pandemia, mas de qualquer forma é uma amostra de reação, e esse foi o melhor desempenho em toda a série histórica jamais calculada, né, para o mês de abril. Tá certo, professor. Então, a gente espera o senhor aqui de volta amanhã, tá? Obrigada. Posso só dar uma informação interessante? Rapidinho. O único setor que não cresceu, curiosamente, o setor de serviços, foi de alimentos, que foi justamente o carro-chefe do ano passado. Esse ano agora ele está dando lugar para outros segmentos. Tá bom, professor. Obrigada. As pessoas estão comprando outras coisas também, né? Até amanhã. Exatamente. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado entrou hoje na 6ª semana de trabalho com o 2º depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
A realização da Copa América aqui no Brasil foi um dos temas mais discutidos na reunião. Sobre o assunto, Queiroga afirmou que não há provas de que a competição no país aumenta o risco de contaminação pelo coronavírus. No segundo depoimento à CPI da pandemia, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que não existe risco adicional de transmissão do coronavírus por conta da realização dos Jogos da Copa América no Brasil e que, do ponto de vista epidemiológico, não há motivos para o governo recusar o evento. Eu pedi à diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia para fazer uma revisão sistemática da literatura e nessa revisão sistemática que eu posso passar para os senhores, não consta que essa prática aumente o risco de circulação do vírus que possa colocar em risco a vida dos jogadores ou a vida dos membros da comissão técnica. O ministro também foi questionado sobre a decisão de não nomear a médica infectologista Luana Araújo para a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19. Não houve qualquer tipo de restrição da Casa Civil e a Segov acerca das questões próprias que são avaliadas naquela instância. Só que nesse ínterim, o nome da Luana, apesar da qualificação técnica, começou a sofrer muitas resistências em face dos temas que são tratados aqui, onde há uma divergência muito grande entre a classe médica, e eu entendi que naquele momento, a despeito da qualificação que a doutora Luana tem, não seria importante a presença dela para contribuir para a harmonização desse contexto. Então, no ato discricionário do ministro, resolvi não efetivar a sua nomeação. Sobre o tratamento precoce, o ministro admitiu que a cloroquina não tem eficácia científica comprovada contra o coronavírus e que a vacinação é mais importante para acabar com a pandemia. A meta é imunizar 70% da população até dezembro. 160 milhões de brasileiros contempla na meta que Vossa Excelência me indaga. Em dezembro nós teremos condições de vacinar a população brasileira com as doses que já estão contratualizadas. Sites e agências de notícias de todo o mundo ficaram temporariamente fora do ar nesta terça-feira. Os relatos vêm de internautas da América do Norte, Reino Unido, Europa, Austrália e China. As interrupções ocorreram depois de um problema na empresa de computação em nuvem Fastly, dos Estados Unidos, que fornece serviços essenciais para sites em todo o mundo. A companhia confirma que a interferência já foi detectada e solucionada. As dificuldades de acesso atingiram desde a página oficial do governo do Reino Unido até gigantes como a Amazon. Mais de 2.000 usuários relataram que o site esteve fora do ar. Outros 21 mil internautas tiveram problemas com a plataforma de rede social Reddit, de acordo com um site de monitoramento de interrupções na internet. Falhas também foram detectadas em sites operados por grandes veículos de imprensa mundiais, como o Financial Times, The Guardian e Bloomberg. O ministro Paulo Guedes falou nesta terça-feira da possibilidade do governo federal prorrogar o auxílio emergencial de 2021 por 3 meses. A afirmação de Paulo Guedes foi durante reunião da Frente Parlamentar do Setor de Serviços. Caso isso ocorra, o pagamento que termina em julho pode ser estendido até outubro. Possivelmente nós vamos estender agora o auxílio emergencial, mais 2 ou 3 meses, porque a pandemia está aí. Os governadores estão dizendo que em 2 ou 3 meses a população brasileira adulta vai estar toda vacinada, então nós vamos renovar por 2 ou 3 meses o auxílio, e logo depois entra, então, o Bolsa Família, o novo Bolsa Família, já reforçado. E atenção, ouvintes, para uma última nota. E menos de 30% do público-alvo compareceu a um posto de saúde para tomar a vacina da gripe este ano. Até agora foram 23 milhões de doses aplicadas em quase 2 meses, mas quase 80% de pessoas estão aptas a receber a vacina. Idosos e crianças são grupos que mais foram imunizados. E a terceira etapa da campanha contra a influenza começa hoje em todo o país.
Agora serão incluídos na vacinação pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, trabalhadores do sistema prisional e pessoas de 12 a 21 anos privadas de liberdade ou em medidas socioeducativas. E assim encerramos o programa Café com Notícias desta quarta-feira. Na sequência tem Luciano Canelli, o Difusora Rádio Show. Café com Notícias volta amanhã, a partir das 7 da manhã. Bom dia.